Animação, sobre fundo de texturas e cores vibrantes em movimento. O Bomba Meu Boi, instrumentos, mastros e bandeiras entram e saem da tela. Ilustração de mão negra segurando uma porção de terra com plantas em broto. Sobre as plantinhas, o símbolo da conexão Wi-Fi. Sob a ilustração, em letras laranjadas está escrito: Territórios resilientes e conectados. Realização: Instituto Nupef. Correalização: CONAC. MIC-CB. Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu. Apoio: Internet Society Foundation. Esse episódio integra a websérie Territórios Resilientes e Conectados, produzida por jovens e lideranças dos quilombos do Maranhão, Itaperinha, Bom Jesus, Camaputiwa, Santa Joana, Santiago e do Piauí, Custaneira e Tapuio, com o objetivo de contar as histórias de seus territórios a partir das suas próprias vozes e olhares. Episódio 3. Quilombolas, comunicadores do passado, presente e futuro. Esse ano eu estou tendo a oportunidade de estar participando, mais uma vez do projeto, de redes comunitárias como tutor, ensinando, as coisas que foram repassadas para mim, no ano passado. E está sendo muito bom, graças ao Pai Maior. A gente está conseguindo fazer esse trabalho, que é um trabalho muito importante para a gente, como ser humano, para as comunidades, para quem precisa. Douglas Barbosa. E, assim, eu espero estar cada vez fazendo melhor, tá ensinando outras pessoas, que outras pessoas também possam ensinar os outros. E assim o nosso povo vai vencendo, O Quilombo Camaputiwa foi o primeiro quilombo rural, Cabeça. a ser instalado essa rede, porque a primeira foi no quilombo urbano e a segunda foi no quilombo rural, que foi Maria do Rosário. Para nós é uma grande ajuda esse projeto do Nupef, aonde vem nos ajudar na comunicação, aonde vem nos ajudar até mesmo na nossa proteção do nosso território, aonde nós vamos poder nos comunicar com as pessoas que nos apoiam, que não estão próximo de nós. Então, para nós, esse projeto do Nupef é um projeto que vem nos dar muita resiliência e vem nos dar muita força e nos traz para nós também muita esperança. O projeto Território Resiliência, em parceria da CONAC, conjuntamente também com o NUPEF, para além do acesso à internet, para além da inclusão digital nos territórios quilombolas, ele tem uma grande importância também pelo fato do engajamento da juventude quilombola dentro do processo organizacional de cada associação, de cada comunidade contemplada por essa rede. Compreendemos que a internet não é somente fazer o uso dos aplicativos. Celso Araújo. Ele serve para além disso, para fortalecer a comunidade, utilizar essa ferramenta para fazer denúncias com os assédios que acontecem no território e também buscar caminho para a execução das políticas públicas para ser de fato efetivada dentro dos territórios quilombolas. Cabeça. Teve um período que foi pago pelo projeto, Eu fui um dos bolsistas, mas nós fomos duas pessoas que fomos fazer a capacitação para a questão da instalação da rede, de configurações de rádio, de manutenção da rede. E depois a gente utilizou o meio de manter pela própria comunidade, agora com essa nova etapa. Que a outra etapa a gente teve uma capacitação, que foram 3 dias, questão de manutenção, de revisão, Mas esse outro, ele trouxe uma capacitação, E aí ele continua uma formação. É uma formação e ao mesmo tempo vamos dizer assim, uma construção, porque nessa formação também surgem as novas ideias, Surge encaminhamento para como melhorar, como acrescentar e a aproximação da juventude. Sou da comunidade Santa Joana, território Santa Maria dos Pretos. Nós somos uma comunidade com José Francisco. Bastante número de jovens na comunidade e a gente é beneficiado com uma bolsa do projeto. Depois que eu comecei a participar do projeto, eu tive várias perspectivas diferentes e comecei a me interessar mais pelos assuntos da comunidade. Sou também ativa em alguns movimentos de demarcações de terras. Ludmila Monteiro. Sobre o desmatamento também que a gente sofre aqui, algumas ameaças ambientais. O território é uma pessoa de 26 comunidades e é um território que é um conflito permanente, Cabeça. Às vezes ela tá mais forte numa comunidade, outra vez ela tá em outra comunidade. Então, é isso que a gente sonha, espalhar essa rede
né, para todo o território. E agora chega essa grande ação. Oswaldina É Rosalina. justamente essa máquina de registro, de registrar a nossa luta, de registrar a nossa existência, a história da comunidade, e que eles possam passar para frente para as outras juventudes que estão chegando, né? A comunidade está muito feliz por isso, muito feliz, porque com certeza povo sem história é povo sem memória. Povo sem memória não avança. E graças a Deus hoje nós temos mais uma ação que possa registrar a nossa história, a nossa ação, as nossas lutas e labutas. A nossa esperança é ter nosso território de volta. Maria do Rosário. Ter nosso território de volta, livre dessas queimadas, livre desses búfalos, para que essas crianças possam viver livre, para que nós possamos tirar o nosso sustento, tirar o nosso peixe, e até mesmo a nossa água ser uma água potável, como era antes. Cabeça. Aqui a gente tinha o nosso grande mestre, que era o Felipe, né, Felipe dos Santos, que era o irmão do meu avô, e ele era o mestre do tambor de crioula. Ele fabricava o tambor, ele cobria o tambor, era o cantador de tambor, de repente, de toadas, e tinha uma importância grande. Quando ele não estava em casa, ou alguém da comunidade não estava em casa, estava pelos matos, estava trabalhando, e que tinha alguma emergência, né, alguma urgência, a comunicação era o toque no tambor grande, né? Quando tocava o tambor grande, quem estava no mato, quem estava na roça, vinha porque sabia que era alguma coisa que estava acontecendo no quilombo. Então era uma forma de comunicação. Também o tambor de crioula nos quilombos também foi uma forma de comunicação. E por isso a gente trabalha o resgate e a permanência do tambor de crioula aqui no quilombo, e eu acredito que nos quilombos do Maranhão. Esse material aqui, ele é extraído do marajá. Marlene Amaral. O marajá é acumulado sempre nas baixas. A gente vai lá, pega ele, fora os troncos, na medida certa. Lá a gente chega em casa, a gente instala ele, para tirar essa estala, limpa bem limpinho. Depois que limpa ele, a gente coloca fazer essas pontinhas aqui, que é para poder enfiar no barro, né? Para ter segurança. Ela mostra uma espécie de gaiola para pesca. Aqui dentro, ele é tipo um cipó. A gente pega ele para fechar, que ele não quebre, né? Fecha e vamos colocar as talas e amarrar, todo de roda. Quando chega aqui embaixo, a gente pega outro material, como um cipó, ou então um nalho, e vai amarrando, tecendo a beirada toda de roda para que ela não abra. Ter segurança na hora de choquear. Então vamos lá. Sob a sombra de frondosa árvore, ela mostra para a comunidade como se usa a ferramenta de pesca. Eu vou ver se eu acho uma piranha, porque... Homem simula capturar o peixe no chão de terra. Porque os outros peixes a gente tira com a mão limpa, tá vendo? E a piranha a gente tem que meter a mão no saco, senão ela morde a gente. Ele coloca uma luva. Créditos selecionados. Assessoria e articulação da CONAC, Celso Araújo. Apoio administrativo financeiro, Ellen Cândido. Apoio de tecnologia, Leilane Conceição. Animação. Logo do projeto. Uma mão negra segura uma porção de terra por onde saem verdes brutos. Sobre as plantinhas, um sinal de conexão Wi-Fi. Composto de 3 arcos crescentes sobre um ponto, formando ondas de sinais. Abaixo, em letras laranjas, territórios resilientes e conectados.